moçada, tudo bem? Sou a professora Nanda Mota, sou professora de História. Estou aqui hoje para a gente conversar sobre um assunto extremamente importante, tá? E relevante para a história do Brasil, que é a República Oligárquica. Só que antes de a gente iniciar, aprofundar esse assunto, eu queria convidar vocês para conhecerem mais de perto, explorarem mais esse projeto lindíssimo que nós estamos construindo, que eu estou fazendo parte, que é o História Sem Fronteiras, tá? Então, eu convido vocês para participarem do canal, convido vocês para ativarem o sininho depois que se inscreverem, para, enfim, as notificações chegarem, vocês não perderem nada, não ficarem de fora. É um time muito bom, é um time muito grande também, né? Então, a gente tem aí muita munição para mudar a vida de vocês e para trazer, enfim, assuntos relevantes sobre a história, tá? Então, compartilha com o colega também, não esquece de fazer isso, que é muito importante para o nosso trabalho, tá bom? Então, vamos lá. Hoje, eu queria falar com vocês algo extremamente relevante, como eu já disse, né, que é um tema que enfim, abordado em várias provas, em vários, enfim, vestibulares, concursos em geral. A República Oligárquica, mais especificamente eu quero falar sobre dois conflitos que aconteceram nesse momento, que foi a Guerra de Canudos e também o cangaço, tá? Que ele, enfim, foram dois movimentos que são de peso, digamos assim, para a história do Brasil, né, que tem muito a dizer sobre quem nós somos, sobre a nossa identidade, certo? Então, antes de aprofundar esses dois assuntos, eu queria fazer um contexto rápido para vocês sobre o que foi essa República Oligárquica. Bem, nós sabemos que a transição do período da monarquia para o período republicano foi uma transição bem desgastante, tá? Ela é um processo que dura muito tempo, não o ato em si da proclamação da República, mas como ele foi se desenhando, né, ao longo das últimas décadas do século XIX. E a República foi, enfim, proclamada, né, 15 de novembro de 1889. Há aí também uma série de coisas, né, a se debaterem sobre o evento em si, mas isso a gente deixa para outro momento, tá? O que eu quero trazer aqui para vocês, né, e explanar nesse momento é que o período republicano, ele é marcado, sim, por rupturas, óbvio, né, como todo processo histórico, mas também por muitas continuidades, digamos assim. E uma coisa que a gente percebeu que permaneceu nessa transição da monarquia para a república foi a dominação do poder pelas elites. E eram elites latifundiárias, eram elites, enfim, aristocráticas, católicas. Isso marcou bastante esse processo, né, da transição ali do período monárquico para o período republicano, tá? Então, nós temos algumas esferas de poder que vão ser decisivas nesse momento aí de consolidação dessa república, tá? Nós temos uma esfera federal, onde era, enfim, demarcada pela famosa política café com leite, que era aquela política de alternância de poder, né? E a gente tem que ter muito cuidado também em achar que aquilo era polarizado só entre paulistas e mineiros, tá? Havia outras, como é que eu posso dizer para vocês? Haviam outros personagens, digamos assim, envolvidos nessa polarização de poder, tá? Nessa polarização da cadeira da presidência da República, mas ela se estabeleceu dessa forma, com essa nomenclatura, justamente porque eram grupos muito fortes ali entre São Paulo e Minas Gerais. Essa República Café com Leite, na esfera federal, ela também se estende para as outras esferas, que a gente pode dizer, né, que a esfera estadual e a esfera municipal e a local também fazem parte disso. Na esfera estadual estavam os governos, e aí é importante a gente falar sobre a política da troca de favores, né, a política dos governadores, que era aquela velha história, né, de que uma mão lava a outra, e isso também chegava até os municípios e as pequenas localidades. Nos municípios a gente tinha prefeitos, vereadores, tá? Que eram, de certa forma, apoiados por coronéis, né? Quem é o coronel em si? Quem é essa figura do coronel?
é um latifundiário, um fazendeiro, proprietário de grandes posses de terras, que usa do seu poder econômico, enfim, da sua influência, né, devido à sua riqueza, devido às suas posses. Ele usa dessa influência para também interferir nos processos políticos da sua localidade. O coronel, a gente sabe que ele é bastante retratado em livros, em novelas, em filmes, né? Tem aí uma vasta lista de materiais produzidos sobre essa figura, né? Dentro desse ambiente de transição de monarquia para república, e dentro dessa lógica, né, de política café com leite, de política dos governadores, de troca de favores e principalmente na figura do coronel, alguns conflitos vão permear esse momento. Tá? Um deles que chama atenção principalmente, né, para a região Nordeste, é a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos, ela aconteceu ali por volta de 1896 e 1897, e ela foi uma guerra que aconteceu justamente por conta desse controle de poder pelas elites e de uma pequena preocupação dessas elites que estavam no poder com as pessoas, enfim, que estavam, digamos, na base dessa pirâmide social que era o Brasil no final do século XIX e início do século XX, tá? A Guerra de Canudos, ela aconteceu principalmente por conta das injustiças sociais, por conta da violência que muitas vezes estabelecia ali a relação entre o coronel e a população da sua localidade, da sua região. A Guerra de Canudos, ela aconteceu como uma forma de expressar que o povo estava cansado dessa lógica extremamente violenta e injusta, né, e miserável. A Guerra de Canudos, ela acontece por conta dessa miséria social, dessa miséria crônica, digamos assim, que a população no Brasil estava praticamente, enfim, condicionada justamente por conta da desigualdade social, a desigualdade na distribuição de terras, que a gente sabe que ainda hoje configura-se um problema no Brasil, né? Um problema social no Brasil. Então, a Guerra de Canudos, ela vai ter um personagem muito importante, muito interessante, que vai ser o Antônio Vicente Mendes Maciel, o Antônio Conselheiro, que inclusive era cearense e que acaba tendo que sair do estado do Ceará justamente por pressões sofridas por ele a partir de coronéis, políticos, enfim, pessoas em geral, pessoas importantes, digamos assim, em geral, que estavam preocupadas com o discurso recorrente que o Antônio Conselheiro trazia, que era um discurso não muito apaixonado pela República, não. O Antônio Conselheiro, ele tinha vários problemas, digamos assim. Lembrem-se que lá no começo da República houve uma separação da Igreja e do Estado, então a Igreja acaba encarando essa separação como um golpe, como uma tentativa, né, de desestruturar a Igreja, digamos assim, e esse discurso ele vai ser reverberado entre os fiéis. E aí é interessante eu salientar com vocês que o Antônio Conselheiro, ele era o que a gente podia chamar de beato, ele era um católico muito fervoroso, aquela figura que acaba se tornando também uma espécie de figura importante para a sua determinada região, importante que eu digo no sentido religioso mesmo. Então, assim, o conselheiro ele vai exercer um papel muito significativo na vida daquelas pessoas miseráveis que muitas vezes não tinham mais a quem recorrer, a não ser a Deus, a não ser a esperança, né, de que haja vida após a morte, de que essa vida ela seja menos dolorida, digamos assim. Então o conselheiro ele
ele sai em peregrinação daqui do Ceará e ele acaba construindo, digamos assim, uma cidade, a famosa Arraial de Canudos, que se localizou no sertão da Bahia, né? E isso chamou a atenção de muitas autoridades locais, porque em pouco tempo essa cidade ela cresce sem parar, as pessoas chegam sem parar, porque ali morava, digamos, um sinônimo não vou dizer igualdade social, mas de diminuição dessa disparidade social. E aí o Estado brasileiro republicano começa a investir militarmente contra essa comunidade. Essa investida ela vai durar aí 2 anos, né, que é justamente o período das guerras. 4 batalhas, digamos assim, foram necessárias para que Canudos fosse finalmente destruída. O fato é que a guerra contra a cidade de Canudos era uma guerra do Estado brasileiro contra uma comunidade que tentava fugir da miséria, que tentava amenizar ali aquela condição de extrema pobreza e desigualdade social que existia no Brasil. Na época houve sim uma tentativa de justificativa com relação ao que o Estado estava fazendo. A imprensa acaba cobrindo a guerra, né, e acaba retratando Canudos como se fosse um reduto de loucos e fanáticos, a começar pelo Antônio Conselheiro, que foi morto, né, em uma dessas investidas do exército contra a cidade de Canudos. E a cidade ela foi praticamente dizimada, né? Ela foi praticamente destruída. Houve, como eu já disse para vocês, né, uma tentativa de justificar perante a sociedade, né, de que aquilo era necessário se fazer. E Canudos tem o seu fim extremamente trágico, né, e incursado, digamos assim, pelo Estado brasileiro. Tá? Hoje a cidade de Canudos ela não existe mais, originalmente, né, aquela primeira, porque ela ficou submersa, as ruínas ficaram submersas a um açude que foi construído na região, mas uma outra cidade, uma espécie de réplica foi construída, né, e aí muitos descendentes das pessoas que moravam na primeira cidade de Canudos acabaram também morando nessa atual Canudos que fica na Bahia, ok? Um outro assunto que eu quero abordar com vocês é muito semelhante à Guerra de Canudos, né? E aí eu quero só fazer um adendo, voltar um pouquinho e dizer para vocês um termo muito importante que a gente sempre atrela ao conflito, né? A Guerra de Canudos, que foi um movimento messiânico, e essa palavra, ela nos remete a ideia de Messias, né? E o grande Messias da história do cristianismo foi Jesus Cristo. E o Antônio Conselheiro, quando ele traz esse discurso, né, tanto católico, cristão, e também de desigualdade, de redução de desigualdade, de justiça social, e a forma como ele morre também, ele acaba se tornando uma espécie de mártir, né? E aí esse movimento que tem essa liderança religiosa, tem esse cunho religioso, acaba sendo colocado como um movimento messiânico, é um termo importante, que você não pode ir para nenhuma prova, vestibular sem saber desse termo, tá? E aí, o outro assunto que eu quero conversar com vocês é sobre o cangaço que aconteceu no Brasil, né? E é intimamente ligado com a Guerra de Canudos, não porque tenha havido participação de cangaceiros na Guerra de Canudos, não é isso, mas são as causas, né? Por que o movimento de Canudos existiu no sertão nordestino principalmente, mas não só aqui, no século XIX e início do século XX? Justamente pelas condições sociais, né? Pela injustiça social, pela miséria crônica, pela desigualdade social, pela má distribuição de terras no Brasil. A gente sabe que isso foi uma realidade e ainda continua sendo por muitas vezes. E Canudos o cangaço vai representar esse grito, né, de rebeldia contra essa condição que também era imposta pelos coronéis. O movimento ele foi bastante estudado, e aí um grande historiador ele acaba também desenvolvendo um conceito e aplicado aqui nesse evento, nesse movimento,
do cangaço no Nordeste. O grande historiador que me refiro é Eric Hobsbawm. Ele desenvolve um conceito chamado de banditismo social, e esse conceito ele é aplicado aqui nesse momento e nesse movimento que acontece no Brasil, não só aqui, né? Não foi um conceito exclusivo para esse movimento, mas ele é perfeitamente aplicado aqui. E o que é o banditismo social? É quando as condições sociais de uma determinada população impelem ou jogam muitas pessoas para uma vida fora da legalidade, né? E o banditismo social vai ser aplicado no movimento do cangaço, esse conceito, justamente porque as condições completamente inóspitas, as condições extremamente desumanas e desiguais e miseráveis fizeram com que muitos homens e depois mulheres acabassem ingressando nesse movimento que se tornou muito requisitado, digamos assim, ou famoso, provocou medo e provocou paixão e ódio ao mesmo tempo, foi uma misturada aí de sentimentos na população do Nordeste brasileiro nas décadas finais do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. E aí não tem como a gente não falar de cangaço sem citar aí o rei do cangaço, que foi o Virgulino Ferreira da Silva, né, o Lampião, que se tornou muito famoso justamente porque ele foi um dos poucos cangaceiros que se permitiu ser filmado, que se permitiu aparecer em jornais. Eu costumo dizer que o Lampião ele era muito amostrado, o Lampião ele gostava de aparecer, e isso acaba fazendo com que ele tenha uma fama, digamos assim. O cangaço, ele sempre provocou sentimentos diversos, como eu acabei de dizer para vocês. E para as autoridades, o cangaço era uma afronta, era uma ameaça, e principalmente depois que ele ficou muito visível com a figura do Lampião. O Lampião, ele, como eu já disse para vocês, ele permite que jornalistas, principalmente um jornalista libanês, filme o dia a dia do cangaceiro, filme como era que eles faziam, o que era que acontecia, enfim, na rotina deles. A história do cangaço, principalmente a partir da liderança do Lampião, ela vai tomar um rumo diferente, porque é ele, né, impulsionado aí também por uma paixão, que aceita o ingresso de mulheres no bando, né, e aí ele vai viver uma grande relação de amor, digamos assim, com a famosa Maria Bonita. E essa jornada, digamos assim, do cangaço, como eu disse para vocês, era uma ameaça para o Estado. E aí, na década de 30, especificamente em 1938, já na era Vargas, no período do Estado Novo, que era um momento de exceção, era uma ditadura realmente, Vargas investe pesado contra o bando de Lampião, que era composto mais ou menos por 35 pessoas. O bando, ele é vítima de uma emboscada, ele é encurralado, né, em 28 de julho de 1938, e aí muitos são mortos, outros conseguem fugir, mas os principais membros do bando de Lampião são mortos e decapitados, e as cabeças, principalmente de Lampião, Maria Bonita, o Curisco, Dadá, são expostas em uma feira. Existe uma imagem extremamente interessante e importante que é justamente sobre essa exposição dessas cabeças numa feira, para demarcar justamente o poder do Estado sobre esse movimento, ok? Gente, então é isso. Eu fico muito grata de poder compartilhar essas informações com vocês, espero que vocês aproveitem e até breve, até o próximo encontro, tá? Bem, gente, então não podia faltar uma questão, né, para a gente pôr em prática o que nós vimos na aula, tá? É uma questão de 2002 da Unifesp, vocês podem achar que é antiga, mas é uma questão muito boa, bem amarrada, então não podia faltar, certo? A questão diz o seguinte: a Guerra de Canudos e o cangaço
demonstram que na Primeira República, item A, o campo foi palco de intensos movimentos sociais que, embora heterogêneos, expressavam revolta contra a miséria e a exclusão social. Gente, perfeito item, tá? Pode marcar aí de olhos fechados. É um item bem sucinto, mas completamente correto quando ele diz que esses movimentos, eles expressavam essa revolta, sim. Nós vimos nas aulas que eles aconteceram principalmente por conta de vários problemas sociais que aconteciam no Brasil naquela época, tá? O item B, ele diz que a oligarquia dominante, ela não se preocupou, né, em reprimir esses movimentos, se preocupou sim, tanto é que investiu pesado contra a Canudos, né, contra o Arraial de Canudos, ou Arraial de Belo Monte, como era chamado. No item C, ele diz que esses movimentos insurrecionais, eles foram poucos. Não foram poucos, foram vários. A gente pode citar aí inúmeros: Cangaço, Canudos, a revolta da vacina, a revolta da chibata, Contestado, a sedição de Juazeiro, enfim, são inúmeros. O item D, ele diz que o sistema político, embora oligárquico, era flexível e aberto. Gente, de jeito nenhum, era blocado, digamos assim, era quase que impenetrável, né? Quase que não representava as camadas mais pobres da sociedade. Então, assim, ele não absorvia o descontentamento das camadas sociais. E, por fim, o item E diz que esses movimentos sociais, eles expressavam reivindicações e aspirações de caráter misto, rural e urbano, articulando milenarismo com anarquismo. Gente, seria forçar muito a barra, colocar aí um anarquismo, né, uma ideia filosófica, digamos assim, do século XIX, uma ideia, enfim, que era bem estruturada, que era bem organizada, bem pensada. Esses movimentos, eles acabaram acontecendo, eles foram acontecendo, não tinha uma organização, ideais bem definidos, eles aconteceram por conta da miséria mesmo, por conta de todos os problemas que rodeavam as camadas mais pobres da sociedade, tá? Então, também descarto o item E, item correto da questão, A de amorzinho, tá? Então, gente, um forte abraço, até breve, a gente se vê por aqui, hein?